No JBN de hoje, você vai ver que começaram a ser pagas as restituições do Imposto de Renda de 2020. Saiba quem são os primeiros a receber. E no nosso comentário de hoje, um planejador financeiro vai falar pra gente sobre os impostos que foram flexibilizados para ajudar você a se organizar financeiramente. E ainda hoje nós vamos falar sobre a Semana de Oração pela Unidade Cristã 2020, que termina no próximo domingo. E você vai ver também a última reportagem da nossa série especial sobre igrejas na pandemia. A gente vai ouvir o secretário-geral da CNBB, que falou sobre a nova realidade das paróquias. O JBN de hoje já está no ar. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo ao Jornal Boa Notícia desta sexta-feira, 29 de maio. A Receita Federal começou a pagar hoje as restituições do primeiro lote do Imposto de Renda de Pessoa Física 2020, relativo ao ano base 2019. Nesse lote serão pagos R$ 2 bilhões a 901.077 contribuintes. As consultas podem ser feitas por meio da página da Receita Federal na internet ou pelo telefone 146. O órgão disponibiliza ainda um aplicativo para tablets e smartphones para consultar as informações sobre a restituição e a situação cadastral do CPF. Assim como aconteceu em anos anteriores, esse primeiro lote contempla contribuintes que têm prioridade legal no recebimento das restituições, sendo 843.446 idosos e 57.631 contribuintes com alguma deficiência física ou mental. Neste ano, o primeiro lote do Imposto de Renda está sendo pago antes mesmo do fim do prazo de entrega da declaração, que foi estendido até 30 de junho por conta da pandemia. É a primeira vez que as restituições começam a ser pagas ainda durante o prazo de transmissão das declarações. Os pagamentos começaram hoje e serão feitos em 5 lotes até setembro. E a gente continua falando sobre impostos e tributos. Esse é o tema do nosso comentário de hoje. A gente vai ouvir o planejador financeiro João Gondim. Preste atenção que ele vai detalhar para a gente o que mudou e quais impostos foram flexibilizados para ajudar você a se organizar financeiramente. Acompanhe. Com a epidemia do coronavírus, os governos têm iniciado uma série de medidas para flexibilizar quanto ao pagamento de impostos, contribuições e etc. Tudo isso com a tentativa de não impactar tanto a iniciativa privada e, consequentemente, os empregos que ela gera. Sendo assim, eu vou dizer aqui para você algumas contribuições e impostos que foram postergados para ajudar você a se controlar aí financeiramente. Vale ressaltar que nenhuma dessas contribuições, impostos, taxas, etc., foram eliminadas. Ou seja, você vai precisar arcar com isso em algum momento, porém em condições mais flexibilizadas. O PIS/PASEP e o COFINS foi transferido do mês de março para o pagamento somente em agosto. E a contribuição paga no mês de abril somente será paga no mês de outubro. O INSS que você recolhe aí dos seus funcionários, da mesma forma, também de março foi repassado para agosto e o de abril foi repassado para outubro. O FGTS é um pouquinho diferente. As contribuições do mês de março, abril e maio foram postergadas para ser pagas a partir de julho, parceladas em 6 vezes. Então todo o saldo acumulado do pagamento do FGTS que você não vai precisar pagar de março a maio será pago agora a partir de julho, parcelado em 6 vezes. Para você que declara imposto de renda, fica tranquilo, você tem mais um prazinho para ir declarar o seu imposto, que agora vai ser a data limite 30 de junho. Então, se você tem que declarar imposto de renda, lembre-se que você tem até essa data para declarar. Mas se você for optante do Simples, os impostos estaduais e municipais, como o ICMS e o ISS, foram postergados em 4 meses. Então os impostos que você pagaria em março serão pagos somente a partir de julho, abril somente em agosto e assim sucessivamente. Para os impostos federais, a flexibilidade foi um pouquinho maior. Então aqui, se você é optante do Simples e tem alguns impostos
federais que você paga, como PIS, PASEP, COFINS e por aí vai, você terá 7 meses para pagar. Ou seja, os impostos de março serão pagos somente em outubro. E para finalizar, a MEI, se você é um microempreendedor, você se enquadra nessa última modalidade, que é o pagamento após 7 meses. Então, se você tem algum imposto, alguma contribuição na sua MEI, você terá 7 meses para pagar esse imposto devido. Da mesma forma, se é proveniente de março, você tem até outubro para pagar. Se for em abril, em novembro e assim sucessivamente. É claro que isso tem um impacto negativo no ponto de vista da arrecadação, que consequentemente vai comprometer algumas coisas do Estado que ele provém para a população, como saúde, educação, pagamento do funcionarismo público, pagamento de pensionistas e por aí vai. Mas é uma forma que os governos tentaram para mitigar o impacto econômico do coronavírus. Eu espero que tenha ficado bastante claro. Um grande abraço e até a próxima. Manter as crianças dentro de casa nesse tempo de quarentena não é tarefa fácil, mas com o auxílio de projetos online, os pais têm ganhado uma ajuda nesse processo de entretenimento. Quem explica isso pra gente é a repórter Daiane Rodrigues. Você sabia que as brincadeiras ajudam a desenvolver o cérebro das crianças? Pois é, para os pequenos, toda brincadeira é uma oportunidade de desenvolver aspectos sociais, emocionais, cognitivos e motores. Por isso, um grupo de recreadores de várias partes do Brasil resolveu realizar uma semana de apresentações infantis pela internet. A ação nasceu com o objetivo de levar diversão para a criançada neste período de isolamento social e pensada nos milhares de profissionais que deixam os filhos em casa para trabalhar salvando vidas. E isso tem sido um privilégio para nós. Nós pensamos em como levar isso para uma outra escala. E assim surgiu o movimento Brincar é o Melhor Remédio. Foi uma nova forma de levar a brincadeira de verdade para casa de milhares de crianças em todo o país. Esse ano, então, com o propósito principal de brincar com os filhos dos profissionais da saúde, enquanto eles cuidam de nós. Tudo isso só foi possível com o apoio do Grupo Marista Brasil Centro-Sul. Essa ação foi super importante para a área da recreação também, porque foi um mercado que precisou se reinventar muito rápido, sem as possibilidades de realizar os seus eventos físicos e presenciais. Então, nós da Kids, junto com centenas de recreadores, estamos brincando durante uma semana toda, do dia 20 ao dia 26 de maio, das 9 horas da manhã às 8 horas da noite. Como as lives elas não acontecem só no perfil da Kids, os pais podem encontrar essa agenda de duas maneiras: entrando no perfil da Kids Live no Instagram ou pesquisando e procurando pela hashtag Brincar é o Melhor Remédio. Essa foi a maneira que nós encontramos de contribuir um pouquinho com a alegria, com o sorriso na vida desses pequenos, que são, na verdade, o nosso futuro. Assim, com a suspensão das aulas por conta da pandemia da Covid-19, as crianças encontram nas lives diversão e descontração. E são diversas atividades, seja contação de histórias, shows de personagens para os pequenos, gincanas temáticas e espetáculos de mágica. Opção para todas as idades e o melhor, de graça. É claro que em meio à pandemia, essas brincadeiras precisaram de adequações. Afinal, festas de aniversário foram canceladas, brincar na rua já não é mais permitido. As mamães estão se desdobrando para cuidar de todas as atividades de casa, trabalhar home office e ainda auxiliar nas atividades escolares, hoje de uma maneira bem mais intensa. A semana de apresentações infantis pela internet faz parte do movimento Brincar é o Melhor Remédio. A verdade é que a brincadeira para a criança ela é extremamente importante, porque é assim que ela começa a se descobrir, ela começa a se relacionar com o mundo. Crianças que brincam mais são crianças mais curiosas, elas fazem mais conexões, elas são mais criativas. Uma criança que brinca é uma criança mais feliz. E uma criança feliz, ela tem o dobro de chances de se tornar um adulto realizado. E chegou a hora de conferir as últimas notícias do Papa Francisco com o nosso correspondente em Roma, Silvonei José. Vamos ver. Alô, amigos da TV Pai Eterno em todo o Brasil. O Papa Francisco enviou uma mensagem aos bispos do Reino Unido por ocasião do Dia pela Vida. Escolha a vida. Esse é o tema para a edição 2020 do Dia pela Vida, uma iniciativa anual promovido pela Conferência Episcopal da Inglaterra e Gales, junto com os bispos escoceses
e irlandeses para conscientizar a opinião pública das Ilhas Britânicas sobre o significado e o valor da vida humana em todas as suas fases e condições. O dia seria celebrado nesse 31 de maio na Escócia, em 21 de junho na Inglaterra e País de Gales, 7 de outubro na Irlanda. Mas devido à atual emergência do coronavírus, as datas provavelmente serão adiadas. Mas também nesse ano o Papa Francisco quis enviar uma mensagem que foi assinada pelo secretário de Estado cardeal Pietro Parolin, sublinhando que o tema Escolha a Vida é particularmente apropriado no 25º aniversário da Evangelium Vitae, a encíclica de São João Paulo II sobre o valor e a inviolabilidade da vida humana. E o Papa Francisco também escreveu ao padre Ripamonte, que é o diretor da sede italiana do Serviço dos Jesuítas aos Refugiados. Os números do último relatório do Centro Astali, dirigido pelos jesuítas, publicado há alguns dias, falam das vidas suspensas dos migrantes, presos entre o aperto da pandemia, que bloqueia ou diminui o ritmo do cotidiano, e a incerteza daqueles que têm que inventar uma vida cotidiana a partir do zero em um novo país. O Centro Astali encontrou cerca de 20 mil pessoas em 2019, incluindo refugiados e requerentes de asilo, 11 mil só aqui em Roma. E sem rodeios, o último relatório afirma que as políticas migratórias restritivas, de fechamento, ou até mesmo discriminatórias, que caracterizaram o ano passado na Itália, agravaram a precariedade da vida, a exclusão e as irregularidades, tornando toda a sociedade mais vulnerável. Uma situação muito conhecida pelo Papa Francisco, que, ao citar o relatório na sua mensagem ao padre Camilo Ripamonte, que é o diretor do Centro Astali, aprecia particularmente a coragem com que eles enfrentam o desafio da migração, especialmente nesse delicado momento pelo direito de asilo, já que milhares de pessoas estão fugindo da guerra, perseguições e graves crises humanitárias. De Roma, para a TV Pai Interno, Silvana e José. E agora a gente vai para o intervalo bem rapidinho e a seguir nós vamos conferir mais uma reportagem da nossa série Igrejas na Pandemia. É daqui a pouco. O amor do Pai Eterno está presente em todo lugar. E a missão da FIP é levar esta mensagem adiante. E tudo isso só é possível graças à nossa união. Reze conosco, ajude a fazer o bem. Faça parte desta família de amor. Estamos de volta com o JBN de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. E agora, na série Igrejas na Pandemia, a gente vai ouvir o secretário-geral da CNBB, que falou sobre essa nova realidade das paróquias nesse período de distanciamento social. Vamos acompanhar. A pandemia obrigou a gente a mudar a forma de fazer quase tudo, inclusive participar das celebrações que passaram a ser feitas sem a presença dos fiéis na igreja. Para solucionar isso, muitas paróquias decidiram então transmitir as missas pela internet. E é sobre essas mudanças que a gente vai conversar agora com o secretário-geral da CNBB, Dom Joel Portela. Dom Joel, muito obrigado por falar com a gente. Eu que agradeço, eu quero a você, a todos os amigos da TV Pai Eterno e desejando muito sucesso no trabalho evangelizador de vocês. Dom Joel, é muito importante a gente falar sobre esse assunto, porque impacta diretamente a vida dos fiéis, né? Essas mudanças que tiveram que ser feitas. Sim, e tiveram que ser feitas mudanças radicais e muito rápidas, né? De repente, nós acordamos com uma pandemia diante de nós. E foram muitas as mudanças. E de que forma a CNBB decidiu se adaptar, como a CNBB está se adaptando a esse momento agora? O que a CNBB tem feito? Ouvir os bispos, cada bispo conversar e, em nível de presidência e de CONCEP, Conselho de Pastoral, discernir algumas orientações para que cada diocese, então, aplique essas orientações no seu jeito, no seu estilo. Até que ponto a celebração pela internet pode substituir ou compensar a falta da celebração presencialmente?
E a beleza da fé cristã é nos ensinar aquela resposta que Jesus deu à samaritana, quando ela diz: mas afinal de contas, onde é que nós devemos adorar? Em espírito e verdade. Foi a resposta de Jesus. Traduzindo, em qualquer lugar onde 2 ou 3 estiverem reunidos, e mesmo sozinho e isolado, como hoje eu estou na CNBB, já são 62 dias, eu estou contando, a presença de um Deus, e aí eu vou repetir o termo, onipresente, totalmente presente. Segundo, nada substitui, sem dúvida alguma, essa dimensão presencial que você indicava na pergunta. Nossa fé é uma fé presencial, é uma fé corporal, é uma fé que vem da encarnação. Terceiro, por isso, a situação atual ela é excepcional. Ela não pode se transformar numa rotina. Nós conseguimos aprender muita coisa nesse período. Por exemplo, o trabalho de vocês, TVs católicas, meios de comunicação católicos, é um trabalho impressionante. E se não fosse isso, o que seria essa pandemia? E poder a cada momento ligar a televisão. Mas a nossa fé, ela é presencial. Como fazer então? Assumir que nós estamos numa situação excepcional. Se houver o convívio, se houver o encontro, se houver o contato, tem a contaminação. As diretrizes da ação evangelizadora da igreja foram estabelecidas em 2019, elas valem aí por um período de 4 anos, então elas foram estabelecidas antes da pandemia. Tem alguma mudança nessas diretrizes, alguma alteração? Como as paróquias estão se readequando a isso? O senhor já mencionou aí que cada região é uma região, mas tem alguma posição geral da CNBB, alguma posição oficial? Não, as diretrizes, elas valem, isso é estatutário, são 4 anos, e o que se vai fazendo em nível de Brasil, mas também em nível de cada local, vai se adequando. Só que no caso das diretrizes aprovadas em 2019, há um fato muito interessante, que a grande prioridade, a única prioridade das diretrizes, chama-se comunidade eclesial missionária, a igreja onde 2 ou mais estiverem reunidos. Por exemplo, a igreja nas casas, a igreja em família. E, claro, eu seria insano se agradecesse a Deus pela pandemia. Não é isso. Mas tudo concorre pelo bem dos que amam a Deus. E a pandemia nos está ensinando o valor também, não só, mas também, da presença da igreja nas casas. A igreja que reza, a igreja que mergulha na palavra de Deus, que pelos meios de comunicação, repito, um papel importante nesse momento, estão alimentando a fé. Então não há uma mudança nas diretrizes, pelo contrário, elas ajudam a responder ao momento atual. Então é isso aí, muito bom esclarecer, muito boa conversa com o senhor, muito obrigado por falar com a gente sobre esse assunto tão importante, como eu mencionei antes. Ficar longe da igreja é muito difícil para os cristãos, mas a gente fica aí com essa mensagem de fazer da nossa casa a igreja agora nesse momento, continuar acompanhando então pela TV, pelo rádio e pela internet as celebrações. Eu agradeço muito o carinho, reitero o agradecimento ao trabalho de toda a TV Pai Eterno, pedindo que o Pai Eterno abençoe cada uma de vocês e que o trabalho de animação, de sustento, de fortalecimento da fé acompanhe vocês. Muito obrigado pelo convite e pela escuta. E agora a Daiane Rodrigues traz para a gente uma reportagem sobre a Semana de Oração pela Unidade Cristã 2020, que termina no próximo domingo. E tem como lema a conhecida expressão: gentileza gera gentileza. Acompanhe. Até o próximo domingo, a igreja celebra a Semana de Oração pela Unidade Cristã 2020, que traz como tema "Eles nos demonstraram uma benevolência fora do comum", inspirado no texto bíblico de Atos dos Apóstolos. Relata a situação do naufrágio de São Paulo na ilha de Malta. São Paulo com todas as pessoas que estavam no navio, que se naufragaram, nadaram, foram para a praia e estavam lá tremendo de frio, molhados, tremendo de frio. Os malteses acolheram essas pessoas
não tendo muito o que oferecer, fizeram uma fogueira para esquentá-los e enxugá-los. E então isso é o tema. Esse tema do naufrágio de São Paulo nos remete de imediato para o naufrágio de muitos migrantes no mar Mediterrâneo. E através dos migrantes que naufragam e morrem no mar Mediterrâneo, nós partimos para todos os demais migrantes do mundo afora e todas as pessoas que são excluídas, digamos assim, e que precisamos rezar para que os cristãos se convertam, para que haja mais unidade entre os cristãos e não uma separação tão drástica como acontece hoje. Para o lema foi escolhida uma expressão muito popular no Brasil: gentileza gera gentileza. É que ainda hoje, a exemplo da passagem bíblica, muitas pessoas enfrentam momentos difíceis e veem suas vidas expostas ao preconceito, racismo, poderes políticos e econômicos. E na busca por novas possibilidades de vida, acabam enfrentando situações constrangedoras. Cristãos vivendo bem economicamente, socialmente, enquanto que uma multidão de cristãos das diversas igrejas estão excluídos, como que da vida, né? Estão sendo ameaçados de morte pela fome, pela guerra e por outras situações. Então é preciso que os cristãos estejam unidos também existencialmente, não apenas institucionalmente. As igrejas se unindo, mas os cristãos na sua existência separados por questões de economia mesmo, por questão de sobrevivência. Por isso, essa semana vem para mostrar a importância de falar sobre esses assuntos e também a função das igrejas e das pessoas em aliviar, consolar e ajudar aqueles que estão sofrendo. Então, nós estamos nessa semana de oração pela unidade dos cristãos, no fundo, rezando pela conversão de todos nós, né? De todos os cristãos, para que nós nos preocupemos mais uns pelos outros, para que a indiferença que existe de um para com o outro desapareça essa indiferença e todos passam a sentir-se realmente irmão, preocupado e interessado pelo bem-estar, pelo bem socioeconômico mesmo daqueles que estão sofrendo. Este ano, o caminho espiritual para a vivência da Semana de Oração foi preparado pelas igrejas cristãs em Malta. Os materiais de inspiração e incentivo à unidade estão sendo publicados para motivar todas as comunidades, independentemente da tradição confessional. Assim, todos podem compartilhar testemunhos de amor e solidariedade neste tempo de pandemia. Mas também em diversos lugares, em diversas dioceses, em diversas regiões, também está sendo organizado desse jeito, não é? Celebrações com poucas pessoas, mas retransmitida e gravada para transmitir em outros momentos, para que realmente das suas casas, as pessoas que estão recolhidas em suas casas, possam não só tomar conhecimento, mas de fato rezar e se motivar para esse trabalho de unidade entre os cristãos. Com oração e conversão, todos abraçam o mandamento deixado por Jesus, de amar uns aos outros. E ao trabalhar pela justiça e paz, é possível dar testemunho da gentileza do Pai Eterno com todos nós. E esse foi o JBN de hoje. Muito obrigado pela sua audiência. A gente vai ficando por aqui, mas lembrando que segunda nós voltamos e eu conto com a sua companhia. Então, um ótimo fim de semana para você. Se cuide e até lá.